Aqui no meio do rio, nesse lugar lindo e abençoado por Deus, vamos falar do grande Eu Sou. Aí, uma pedra aqui que bem grande aqui no meio do rio e servindo de poltrona. E falar de uma mensagem agora, hoje, dia 22 de dezembro de 2023, hoje é sexta-feira, quase chegando aí o Natal. E Natal é nascimento, renascimento de amor, vida, esperança, luz e justiça nos corações das pessoas. Para quem crê, principalmente para quem crê nesse grande Eu Sou, que é o grande Espírito, o Espírito Santo, que se materializou em Jesus naquela ocasião, onde todas as mulheres da Judéia, Palestina, Galiléia esperavam conceber o Messias, porque a promessa era que de uma virgem nasceria um rebento que sentar-se-ia sobre o trono de Israel e governaria com amor, equidade e justiça. Algumas pessoas têm medo, receio, porque estão dentro de um grupo denominacional, de falar de Maria, falar da mãe de Jesus. Eu já falei uma vez, já falei mais de uma vez, e não tem problema de falar sobre esse aspecto. De Maria que estava esperando, recebe a mensagem do anjo e fica alegre, e depois a Isabel, a sua prima, também esperando no seu ventre um bebê, que depois viemos a saber que era João Batista, e quando, sabendo da notícia que ela esperava enviado, o Messias, a criança no ventre de Isabel se estremece. Está relatado um dos evangelhos, cada uma de uma forma especial, única e verdadeira, de um fato que aconteceu, que foi um marco existencial para a humanidade. Maria, agraciada, cheia de graça, ela foi bendita entre as mulheres, no ventre dela, através da ação do Espírito Santo, ela concebe o Filho de Deus, o Messias, o prometido Emmanuel, Deus conosco, Yeshua. E dentro de um projeto de casa, de família, de ensinamento, segundo a época, a ocasião a qual eles viviam, né? Todo o tempo, todo o comportamento, toda a cultura, as religiões que haviam, eles eram judeus. José fica todo perturbado, o anjo conforta ele, e depois haja a educação para que o menino crescesse dentro do ambiente de família, entendendo a questão humana, ele sendo Deus, menino. E ele, desde então, já se encaminhava para o futuro e aquilo que estava determinado para que ele fosse o sacrifício vivo para toda a humanidade, colocando no madeiro o sacrifício da sua vida, do seu corpo, entregando como libação pelos pecados da humanidade, e todos aqueles que confessam a Cristo recebem o perdão, porque ele foi o sacrifício verdadeiro. Acabou o sacrifício de tolo. E nesse aspecto, a qual os pecados são perdoados, e nós somos pecadores e perdoamos e repecamos constantemente, quase que todo o dia,
mas quando a gente entende as coisas, começamos a mudar nosso comportamento relacionado a isso, e espera-se que seja sempre para o melhor, com a dignidade, com a esperança, com amor, solidariedade, e dando bom testemunho também da nossa fé. E aí você pode imaginar uma mãe que pelo período concebe essa criança, e hoje nós vemos que tantas outras, e alguém quer falar da liberação do aborto e assassinar crianças no ventre. E a mãe esperançosa, cheia de amor, cheia de graça. Depois a criança vem, depois ela desenvolve seu crescimento, os anos passam e ele vai se direcionando para o propósito de sacrifício humano para a libação dos nossos pecados. Aí você volta naquela época, naquela geografia, naquele espaço-tempo e observe a mãe protetora, a mãe subprotetora, a mãe acolhedora, a mãe que cuidava, que atendia, que abraçava, que ensinava, mesmo que Jesus, num dado momento, ela com seus irmãos, né, porque Jesus vem com seus filhos, relata isso, eu não vou entrar nesse campo, estou falando que está narrado nos evangelhos, e chamam ele para que ele fosse para casa. Alguém avisa, olha, tua mãe está aí fora com teus irmãos. E ele disse, olha, quem são minha mãe, meu pai, meus irmãos, a minha família, é todo aquele que ouve a minha voz e obedece aquilo que falo. Esses são a minha família. E também no primeiro milagre, quando ela chama a atenção dele, de certa forma, para que ele resolvesse um problema de falta de vinho que tinha acabado no casamento em Canaã, e ele disse para ela, que eu tenho contigo, mulher. Foi uma forma de observação que o poder estava sobre ele, para que as pessoas entendessem isso. Mas de forma alguma que foi uma forma de destratar a sua própria mãe. Embora ele sendo Deus, ele teve essa materialização física, corpórea, e caminhou e sentiu fome, necessidade, frio, sede, e venceu todos os problemas relacionados com o pecado, com as tentações, deixou a sua essência verdadeira, fez milagres relacionados a palavras e parábolas, ele sendo essa parábola viva, mas ele caminhava em direção ao Calvário, e a mãe dele sentia alguma coisa que fosse acontecer, que ela ia perder esse filho. Agora imagina a mãe vendo o filho sendo preso, sendo açoitado, humilhado, e as pessoas gritando para soltar um bandido, um ladrão, um homicida, e deixar ele preso, que o povo gritou para que soltasse o ladrão e deixasse a pessoa inocente preso, simplesmente porque ele caminhou contra o fluxo do sistema na época, falando de amor e de verdade e de justiça, quebrando todos os paradigmas relacionados ao campo religioso, ideológico, político daquela época, sem falar em religião, sem falar em política, somente de falando a verdade, pregando o amor e o reino dos céus no meio dos homens. E essa dor que a mãe viu quando ele estava sendo crucificado, além de ser açoitado, carregar o madeiro, depois sendo crucificado, humilhado, guspe no rosto, dando vinagre para ele tomar quando ele tinha sede, e sendo perfurado com a lança no lado, e depois o corpo entregue ele morto para que ela enrolasse em panos, depois colocado num sepulcro. Tudo isso aconteceu. O senador José de Arimateia, influente, consegue um lugar para colocar ele, pois o sepulcro não pôde segurar ele, não pôde detê-lo.
e ele ressuscitou. Mas a mãe teve que passar por essa angústia, por essas dores. Além, depois da ressurreição, ele assunto aos céus, e também a separação que já não estava mais com ela também. Agora ele estava em espírito, em verdade, em todos os lugares, em todos os corações, em todos os ambientes, inclusive no coração de Maria. Quero dizer para vocês, não sejam preconceituosos, entendam a ocasião do momento, as coisas que acontecem, as dores que as outras pessoas sentem, se colocando no lugar delas. Isso é um princípio de verdade, isso é um princípio de amor, isso é um princípio de justiça. E dentro disso aí, nós podemos entender que ela, como mãe, sofreu muito. Teve as suas alegrias, mas sofreu muito. Eu acho que muitas mães talvez não teriam condições de suportar o que ela suportou. Então por isso que ela foi a escolhida. Por isso que ela foi agraciada. Por isso que ela foi achada entre as outras a mulher cheia de graça. Não devemos tirar isso da vida dela e não relembrar isso com referência e esse amor pleno dela para com Jesus, Salvador da humanidade, inclusive Salvador da sua mãe. Eu estou em paz, você está em paz? Que bom! Se não está, busque a paz. Um abençoado Natal para você, para sua família, seus projetos, a tua saúde, a tua graça, a tua proteção. De Deus esteja contigo, te acompanhando em teus passos, os dias da tua vida, em todos os momentos e todas as ocasiões. E que Jesus nasça ou renasça no seio da tua casa, dentro do teu coração. E consiga você, junto com sua família, alcançar os seus objetivos. Shalom.